Mensagens que edificam, ministradas pelo pastor Sidney Ferreira. Amém. Vamos nos colocar em pé. Vamos abrir a palavra no Evangelho de Lucas, capítulo 24. Lucas, capítulo 24. Os irmãos encontraram? Evangelho de São Lucas, capítulo 24, versículo 1 ao versículo 6. Sendo que no versículo 6, nós vamos nos deter apenas à parte inicial. Assim está escrito: mas no primeiro dia da semana, à alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado, e encontraram a pedra removida do sepulcro. Mas ao entrarem, não acharam um corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexa a esse respeito, apareceram-lhe dois varões com vestes resplandecentes. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhes falaram: por que buscai entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Pai querido, nós te damos graça pela revelação da tua palavra que ilumina o nosso coração e nos concede o entendimento da tua vontade para as nossas vidas. Fala poderosamente com cada um que veio a esse lugar. Ministra no mais íntimo do nosso ser a tua palavra, que é viva, que é poderosa e que é eficaz. E marca esse dia, Pai, como um dia significativo em nossa história. Essa é a nossa oração em Cristo Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Bem, domingo da ressurreição, não poderia falar de outra temática que não estivesse relacionada a esse assunto que envolve toda a cristandade ao redor do mundo. E gostaria de me deter sobre esse título do túmulo vazio. O túmulo vazio é a razão da nossa fé, é a razão da nossa esperança, é a razão da nossa vitória em Deus. Certo teólogo comentou que o túmulo de Jesus em Jerusalém é o único lugar em toda face da terra que você enfrenta uma fila imensa para de repente adentrar e não se deparar com nada. Porque lá não existe absolutamente nada, pois Ele ressuscitou, Ele vive. Ele vive. Essa é a maior notícia, a notícia que nos traz esperança. A ressurreição é o maior acontecimento da história. É a notícia que mais alegra o nosso coração. Cristo vive, ressurgiu dentre os mortos e reina em glória para todos sempre. Eu posso ouvir um amém? Amém. Glória a Deus. Certa feita, um universitário me procurou e interpelou: pastor, por que vocês cristãos acreditam que a religião de vocês é a verdadeira? E eu respondi da seguinte forma: olha, meu caro amigo, se você for à China, você vai encontrar o sepulcro de Confúcio. Se você for à Índia, você vai encontrar o sepulcro de Buda. Se você for a Meca, na Arábia Saudita, você vai encontrar o sepulcro de Maomé. E se você for a Paris, no cemitério de Père Lachaise, você vai encontrar o túmulo de Allan Kardec. No entanto, se você for a Jerusalém, você vai encontrar um túmulo, porém vazio.
Nós não veneramos a um corpo em putrefação. O nosso Deus ressuscitou e vive para todo sempre. Assim que adentramos no túmulo vazio, nós encontramos uma inscrição em inglês, que é a língua universal, que diz: He is not here for his ransom. Ele não está aqui, ele ressuscitou. Quantos podem aplaudir aquele que ressuscitou, vive e reina para todo sempre? Aleluia! Essa é a razão da nossa fé, irmãos. Sabe por quê? Os faraós que existiram ao longo da história foram sepultados nos sarcófagos. Ainda lá contém os seus restos mortais. Os grandes imperadores morreram, foram sepultados em suas tumbas, e ainda lá se encontram os seus restos mortais. Os grandes reis morreram e foram sepultados em seus mausoléus, e ainda lá se encontram os seus restos mortais. Grandes homens que surgiram na história, celebridades, famosos, ricos, grandes, fortes, conhecidos, morreram, estão em qualquer cemitério, em qualquer parte desse mundo, e ainda lá encontram os seus restos mortais de pessoas que foram enterradas, de outras que foram sepultadas, e é provável que ainda haja cinzas de pessoas que foram cremadas. No entanto, o nosso Cristo morreu, foi sepultado, mas ao terceiro dia ressurgiu, vivo está à direita de Deus e voltará para nos buscar. É isso que sustenta a nossa fé e o cristianismo. Então aquele jovem que tinha feito aquela pergunta, ele entendeu, porque nós temos tanta convicção do Deus a quem nós servimos. Não há como duvidar. Não há como negar a ressurreição, é um fato histórico, verídico, de modo que sem a ressurreição não haveria cristianismo. O túmulo vazio é a maior evidência que existe, porque até agora nunca encontraram o seu corpo e jamais vão encontrar, porque ele ressurgiu dentre os mortos, ressurgiu para viver, ressurgiu para reinar e ressurgiu para um dia voltar a essa terra, não como servo sofredor, mas como Senhor glorioso, poderoso, adorado e celebrado entre os céus e entre a terra. Esse é o Deus que nós cremos, e é esse Deus nós servimos com toda alegria. A verdade é que no cristianismo não veneramos um corpo em putrefação, e não veneramos as cinzas contidas em um vaso. Nunca foi feito um culto ou uma missa entre a igreja primitiva no túmulo vazio. Eles só iam lá para reviver a emoção, mas a convicção ele já tinha em seu próprio coração, que lá nada havia, absolutamente nada. O túmulo vazio representa a vitória, e sobre essa temática eu gostaria de compartilhar com os irmãos que vitória é essa. Primeiro, a vitória da vida sobre a morte. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 55 em diante, ele vai dizer: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, os teus aguilhões? Os aguilhões da morte é o pecado é a força da lei, mas graças a Deus que nos deu a vitória em Cristo Jesus. A morte foi envergonhada na ressurreição. E o túmulo vazio apresenta para toda a história que a morte não é o fim, é apenas o início de uma história sem fim. De uma história que culmina para a eternidade na presença do Pai Celestial. É aquilo que eu costumo dizer e não me canso de repetir: crente em Cristo não morre, é promovido da terra para os céus, é promovido da presença dos homens para a presença de Deus, de modo que, se por qualquer motivo eu fechar os meus olhos aqui nessa terra,
E se alguém disser que eu morri, não acredite nisso, irmãos. Eu apenas fui promovido para os braços do Pai Celestial. Essa é a convicção. A gente pode rir da morte, como o apóstolo Paulo está ironizando da morte. A morte que tragou todos os homens, mas quando ela chega em Cristo Jesus, ela não consegue detê-lo, ela não consegue prendê-lo, porque Deus o ressuscitou dentre os mortos, e esse mesmo Deus que ressuscitou Cristo dentre os mortos, Ele há de nos ressuscitar também. A nossa vida não termina num mausoléu, num sarcófago, num túmulo, numa tumba. A nossa vida não termina num cemitério. Nós cremos que a nossa vida vai muito além. Amém? Então a vitória da vida sobre a morte. E nisso nós cremos. E isso nós profetizamos, é aquela esperança viva, é aquela esperança real que ninguém pode tomar da gente. Que ainda que o mundo se abale, ainda que a terra se estremeça, ainda que as águas tumultuem, ainda que todas as leis sejam contrárias à nossa fé, não temos o quer temer, nem a quem temer, porque o nosso Cristo vive, e se Ele vive, nós também viveremos para a glória do seu nome. Então o túmulo vazio é a vitória da vida sobre a morte, e o túmulo vazio também é a vitória do bem sobre o mal. Escuta, queridos, foi tudo forjado. Aquele julgamento realizado em Cristo Jesus tinha tantos erros que se tornou o julgamento mais fraudulento de toda a história. E a Bíblia diz que eles não se contentaram em simplesmente condená-lo, queria também crucificá-lo para de uma forma tentar apagar com aquela chama que Jesus acendia em cada coração e que incendiava toda aquela região. Eles não também se contentaram em crucificá-lo, queriam sepultar Jesus. E assim Jesus foi sepultado. Assim como nasceu em um berço que não lhe pertencia, que era a manjedoura no presépio, assim também morreu em uma cruz que não lhe pertencia, que pertencia a Barrabás, era segundo as medidas de Barrabás, largura, comprimento, forma de Barrabás. Ele também foi sepultado em um túmulo que não lhe pertencia, mas um nobre daquela época, chamado José de Arimateia, se compadeceu da situação e ofereceu o seu túmulo, para que Jesus naquele lugar fosse guardado, o seu corpo fosse guardado. Mas os seus inimigos, inquietos, olha só, querido, presta bem atenção, os inimigos de Jesus tinham mais fé do que os próprios apóstolos, porque quando os apóstolos se deparam com horror, sabe, com extermínio, com a cena horrenda da crucificação, eles se abalam, eles voltam a ser pescadores. Eles estão completamente desiludidos, frustrados, decepcionados. Mas os fariseus, os religiosos, os inimigos estão maquinando, tentando de toda forma impedir que a palavra deles se cumpra, porque Jesus, antes de ir à cruz, ele profetizou que morreria, mas que ressurgiria dentre os mortos. Estava tudo predito. Nunca a cruz foi um acidente na história. Não pense que foi realizada mediante ao poder religioso judaico, ao poder político romano. Deus, antes de falar haja luz, Ele falou haja cruz. Antes de existirmos, Deus já tinha preparado a cruz, porque somente através do Cordeiro imolado nós poderíamos viver. Agora, meus queridos, que coisa tão impressionante é saber que Ele assumiu a nossa condenação para que pudéssemos viver a liberdade. Ele assumiu a nossa morte para que pudéssemos ter vida. Os religiosos não estavam conformados de modo algum. Então eles maquinaram. Eles pediram uma escolta romana. Uma escolta era 20 soldados. Eles moveram uma pedra de 2 toneladas, que para ser removida era necessário 20 pessoas. E ainda, depois de tudo isso, como se não se conformasse, eles pedem um selo
E Pôncio Pilatos libera o selo do Império Romano que carrega o brasão, dizendo que aquele túmulo torna-se propriedade exclusiva de Roma e torna-se inviolável. Ai daquele que simplesmente tocar naquele selo. Imagine o que será daquele que romper aquele selo. De modo que ninguém poderia se aproximar. Ninguém poderia se aproximar. Mas com todo esse esforço, com todas essas intenções, ele apenas intensifica o fato da ressurreição. Porque a Bíblia diz que um anjo veio dos céus como um relâmpago, sentou-se sobre o túmulo, removeu a rocha, e ele não removeu a rocha para Jesus sair. Jesus já não estava lá. Ele removeu a rocha para que o olho humano pudesse olhar e verificar que nada havia naquele lugar. O anjo vem, remove a rocha, senta sobre a rocha, rasga, rompe com o selo do império, mostrando que Deus possui a sublime autoridade acima de qualquer poder, acima de qualquer governo dessa terra. Eu quero te dizer e profetizar que não há pedra que ele não remova, que não há ordem que ele não desfaça para te abençoar, para te fazer prosperar, para te fazer triunfar. A ressurreição, o túmulo vazio, nos apresenta a vitória do bem sobre o mal, porque eles tentaram sepultar Jesus, acabar com essa história, na expectativa que dias depois ninguém mais ouviria falar destes homens. Mas a grande verdade é essa, meus irmãos: o selo se rompeu, a pedra se removeu, e o anjo foi o primeiro a testemunhar. Conforme foi lido, ele não está aqui, mas ressuscitou. Os soldados ficaram apavorados, atemorizados, aflitos, perplexos, atônitos, diante de tudo aquilo que vai muito além da nossa capacidade de armazenar, de raciocinar os fatos. E o que eu vejo no túmulo vazio é que o mal nunca vai prevalecer sobre a nossa vida. É que o mal, ele pode durar até determinado tempo, mas ele não há de permanecer, ele não há de prevalecer, porque o túmulo vazio nos ensina que a vitória do bem sobre o mal. Nós podemos crer na vitória do bem sobre o mal. Amém, amados? Então, não tema, não há o que temer, nem a quem temer. Todos os esforços que possam existir para tentar te deter, para tentar te destruir, para tentar te matar, vai apenas te promover. Você pode erguer suas mãos aos céus e aplaudir aquele que vive, aquele que reina. A outra verdade do túmulo vazio é que eu vejo a vitória da verdade sobre a mentira. Sobre a mentira. Eles não se conformaram com a ressurreição. E eles procuraram de todas as formas deturpar, ludibriar. Coitados, quão ingênuos foram os soldados que foram comentar com os fariseus, e os fariseus que tentaram camuflar a verdade. Tentaram simplesmente esconder os fatos. A Bíblia diz que a ressurreição foi anunciada pelos anjos. A ressurreição foi anunciada pelos próprios soldados que foram testemunhas. E ela foi anunciada pelos discípulos, 500 discípulos que viram Cristo ressurreto e mais. Não somente viram, mas também o ouviram. Não somente o ouviram, mas também tocá-lo, como Tomé. Um judeu se ajoelhar perante um homem é praticamente inadmissível. E a Bíblia diz que Tomé, quando põe suas mãos, sabe, nas cicatrizes da mão de Jesus, que apesar de estar com o corpo glorificado, ele ainda carrega em suas mãos
a cicatriz da dor, do sofrimento, do preço que foi pago por nós. Tomé, quando toca e confere com seus próprios olhos, ele cai de joelhos e diz: Senhor meu e Deus meu. Ele usa a expressão Kyrios, que é atribuída somente a Deus como Supremo Senhor. E ele usa a expressão Theos, Deus, Senhor meu e Deus meu. 500 pessoas viram, ouviram, tocaram e até presenciaram Jesus comendo. O corpo glorificado, ressurreto dentre os mortos, não era um espírito perambulando, meus irmãos, em Israel naquela época, naqueles dias. Não, de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos. Mas a história nos diz que algumas teorias surgiram para tentar ocultar esse fato. Presta sua atenção, porque essas teorias, sinceramente, seriam hilárias, seriam cômicas se não fossem ridículas. A primeira teoria foi a teoria da fraude. Quando os soldados vão procurar os fariseus compram os soldados dizendo: vocês vão dizer que os discípulos de Jesus vieram enquanto vocês estavam dormindo e roubaram o corpo. Olha que absurdo. Dr. Russell Shedd diz: dormindo ou acordado, os soldados iam morrer. Porque se estivessem acordados, por que deixaram os discípulos, que eram pescadores, que não tinham armas, que não tinham preparo para a guerra, por que permitiram que eles fossem lá, removessem uma pedra de 2 toneladas, onde era necessário 20 pessoas? E se dormindo, como sabem que foram os discípulos e não acordaram diante do barulho? E mesmo assim dormir sobre aviso, em prontidão de serviço, é crime. Não havia a possibilidade deles sobrevivessem, mas a história diz que eles sobreviveram. Então vem a teoria da fraude, que cai por terra, não há como se sustentar. Depois vem a teoria do túmulo confundido, do túmulo errado. Alguns disseram: não, as mulheres foram a um túmulo errado. As mulheres viram Jesus sendo sepultado naquele túmulo. O túmulo era conhecido por todos, porque era o túmulo de um nobre homem chamado José de Arimateia. Então essa teoria, ela também cai por terra, não há fundamento sobre ela. Depois vem a teoria da alucinação. Ah não, isso é um fenômeno natural, onde a pessoa deseja muito algo e ela acaba externizando por meio de visão aquele seu desejo. Então eles tiveram uma visão, tudo bem. Isso acontece, a ciência explica que é possível você ver algo que você deseja tanto, mas a pergunta que eu faço: 500 pessoas terem o mesmo tipo de visão? É impossível. E serem capazes de entregarem sua própria vida por essa crença, abdicarem dos seus sonhos, se despedirem de suas famílias e serem capazes de morrer da pior forma possível. Ninguém morre por uma mentira. E em certa ocasião eu falei isso em uma aula de teologia, e um aluno me interpelou dizendo: mas pastor, os muçulmanos estão morrendo, e aí? Boa pergunta, né? Eu disse: mas há uma diferença da morte do muçulmano para a morte de um cristão. O muçulmano, quando ele morre, ele torna-se suicida e homicida. Além de morrer, ele leva o máximo de pessoas que estiverem ao seu alcance. Mas o cristão não quer morrer, não quer matar, ele apenas se torna mártir da verdade. Entre a sua fé, entre a sua vida, ele prefere a sua fé, porque ele não pode negar aquilo que ele crê. Amém, irmãos? A última teoria, tão absurda quanto as outras, é que Jesus não morreu, Jesus desmaiou. Foi, eles dizem isso. Na sexta-feira Jesus desmaiou, tiraram o corpo de Jesus da cruz, colocaram no túmulo,
E no domingo de manhã, de madrugada, Jesus se levantou, removeu a rocha de 2.000 toneladas, ou melhor, de 2 toneladas, e saiu sozinho daquele lugar. Meus irmãos, alguns dizem que Mel Gibson exagerou no filme A Paixão de Cristo. Mas ele não exagerou, sabe por quê? Porque ninguém morre na cruz. As pessoas morrem de hemorragia na cruz, morrem porque os soldados vão lá, quebram as pernas, desferem a lança sobre o seu corpo, mas a cruz ninguém morre. As aves de rapinas vêm lá comendo a pessoa enquanto ela está na cruz. Mas a Bíblia diz que Jesus não suportou horas na cruz, enquanto há relatos na história que pessoas suportaram dias. E por que Jesus não suportou horas? Porque Pôncio Pilatos mandou flagelar Cristo na intenção de compadecer os judeus que queriam a sua morte. Ele pensava consigo, vamos flagelá-lo. De repente a gente coloca Jesus, aquele que cura, aquele que ensina, aquele que sara, aquele que ressuscita, aquele que multiplica os pães, os peixes, aquele que anda sobre as águas, e colocamos Barrabás, aquele que roubou, aquele que matou, aquele que destruiu, que violentou. Não é possível que o povo vai escolher Barrabás. Por isso, flagelá-lo. Você sabe como era o chicote daquela época? O chicote era dividido entre chumbo e osso. Chumbo para penetrar no corpo e o osso para rasgar o corpo de Cristo. Então Mel Gibson não exagerou, porque Jesus não consegue suportar horas naquela cruz. Estudiosos dizem de 6 a 3 horas foi o tempo que ele passou, e ali expirou o seu espírito, ao ponto de que vem um soldado desferindo a lança e o corpo asperge água, porque a medicina confirma que quando o nosso corpo já não tem mais sangue, ele começa a expelir água. Então Jesus já estava morto, mas essa teoria cai por terra, e a grande verdade, meus irmãos, é que a ressurreição é um fato. É um fato que ninguém pode negar, que se cale diante do túmulo vazio toda língua dos críticos, toda boca dos céticos. É um fato onde o túmulo vazio nos apresenta a vitória da verdade sobre a mentira. E eu venho te dizer também que mentira alguma poderá permanecer e prevalecer sobre a nossa vida. Nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. A verdade é de sempre prevalecer. Amém? A última lição que eu aprendo sobre o túmulo vazio, além da vitória da vida sobre a morte, da vitória do bem sobre o mal, da vitória da verdade sobre a mentira, é a verdade da luz sobre as trevas. Elas foram na madrugada do domingo. Ainda estava tudo escuro, preste a amanhecer. No Salmo 30, versículo 5, na parte terminal, diz que a nossa tristeza pode durar até uma noite, mas a nossa alegria, ela vem pelo amanhecer. E essas mulheres que foram na intenção de levar aromas para o corpo, de embalsamar de uma certa forma o corpo, elas se depararam com o fato de que a rocha tinha sido removida, que lá nada havia. E aí eu me deparo com a verdade que não posso me calar. A luz prevalece sobre as trevas. A luz da glória de Deus, a luz das maravilhas de Deus. E ainda hoje eu vejo essa luz de Deus removendo pedras do coração, rompendo com selos e trazendo à vida aquilo que já morreu. Através dessa luz, muitos que outrora foram céticos se tornaram crentes, muitos que foram pecadores se tornaram santos, muitos que foram perseguidores se tornaram pregadores do Evangelho,
porque a luz prevalece sobre as trevas. E a Bíblia diz que essas mulheres viram clarão, viram o resplendor da glória de Deus naquele lugar. Eu gostaria de ter tempo para falar sobre essa luz, porque é interessante que Maria vê a pedra removida, mas ainda não acredita. Vê o selo rompido, mas ainda não acredita. Vê o anjo falando, mas ainda não acredita. Vê o próprio Jesus, mas o confunde com um jardineiro. Mas quando ela ouve a voz, a palavra que diz Maria, ela olha para trás e diz Rabone, que significa Senhor. É diante da palavra, meu irmão, que nós nos convencemos e nos convertemos. É a luz da revelação da palavra de Deus. Com isso eu aprendo que sinais e prodígios não converte o nosso coração. Aparições angelicais não converte o nosso coração. E a certeza da onipresença, onisciência e onipotência de Cristo não é capaz de converter o nosso coração. Mas a voz que nos chama pelo nosso próprio nome, a palavra que chama a existência aquilo que não existe, que trouxe toda a criação ao mundo real, essa sim é capaz de nos ressuscitar, nos fazer reviver. E quem sabe você aqui, assim como Maria, diante da morte de Jesus, também morreu os seus sonhos, morreu sua fé, morreu sua esperança, mas essa mesma voz, eu posso ouvir ela reverberando e ecoando nesse lugar, te chamando pelo nome: Maria, Josefa, João, Sebastião. E eu só tenho uma coisa a dizer: Rabone. Meu Senhor vive, meu Senhor vive, meu Senhor vive. Aleluia! A voz, a palavra, a luz da palavra, que é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos, sim, somente ela pode convencer o nosso coração dos fatos. Eu não sou cantor, mas como eu gostaria de ser, irmãos. Mas há uma canção, eu procurei no cantor cristão e não encontrei. Me desculpa os batistas. Tive que ir para a harpa cristã. Que o título é Porque Ele Vive. E a letra dessa canção diz, eu só vou recitar e declamar como se estivesse declamando uma poesia. Deus enviou seu Filho amado para perdoar, para me salvar. Na cruz morreu por meu pecado, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, irei à glória ao meu Jesus, que vivo está. Porque se Ele vive, eu também viverei.
Porque se Ele vive, temor não há. As mulheres, ao irem ao túmulo vazio, se depararam com um anjo que diz: Ele não está mais aqui, Ele ressuscitou. Mas antes, o anjo diz: porque procura entre os mortos aquele que vive. Infelizmente, ainda hoje, em nossos dias, em nosso tempo, muitas pessoas procuram Cristo entre os mortos. Não vamos encontrá-lo nos sarcófagos, nos mausoléus, nas tumbas, nos túmulos, nos cemitérios, nos sepulcros, nem na sepultura alguma, porque Ele vive. Se você quer ter um encontro com esse Deus, há 3 lugares que você jamais vai encontrá-lo, e permita-me explicá-lo. Você não vai encontrá-lo numa manjedoura, porque o menino nasceu, cresceu e se tornou um homem. E esse homem foi crucificado, mas também não adianta procurá-lo na cruz, porque este homem a quem os homens crucificaram, os homens também o sepultaram. Mas também, meu querido, não adianta procurá-lo no sepulcro, porque esse homem a quem os homens, além de crucificar, o sepultou, Deus o ressuscitou dentre os mortos, e vivo está para todos sempre. Glória a Deus, aleluia, louvado sempre seja. Se coloque em pé em nome de Jesus. Se Ele vive, nós também vamos viver. Se Ele reina, ao seu lado também reinaremos. Não há o que temer, não há rocha que Ele não remova, não há ordem humana que Ele não desfaça, não há selo que Ele não seja capaz de romper. Que vive está. Deus enviou. Deus enviou seu filho amado para morrer em meu lugar. Na cruz sofreu por meus pecados.
chegar a hora em que a morte enfrentarei sem medo. Então verei vitória, verei na glória o meu Jesus que vive está, porque Ele porque Ele vive. Mas eu pensei, que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive está. Os instrumentos adoram ao Senhor. Mas eu pensei, eu sei que a minha vida do meu Jesus que vive está, porque Você acabou de ouvir uma mensagem ministrada pelo pastor Sidney Ferreira, da Igreja Batista Evangelizadora.